Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você nesse dia, 14 de abril de 2025, segunda-feira. Glória a Deus, graças a Deus. Tivemos um final de semana abençoado e hoje estamos aqui no segundo dia da semana, iniciando a nossa semana de trabalho, na presença do Senhor, crendo que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Que Deus já tem preparado tudo o que nós vamos precisar para este dia, para esta semana, para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Deus tem tudo nas suas mãos. O controle da minha vida está nas mãos de Deus. Você já entregou o controle da tua vida nas mãos do Senhor? Você já falou com Ele hoje? Você já colocou a tua família na presença do Senhor? Você já disse a Ele o quanto você é dependente dEle? Quero te convidar nesta manhã para que você possa fazer isso. Estar entregando completamente tudo nas mãos do Senhor e descansando nas promessas do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que nos diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No 30 ele diz: mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nosso Jesus é maravilhoso, nosso Jesus é tremendo. E hoje eu quero falar com você sobre o medo. O medo que paralisa, que destrói os nossos sonhos. O medo muitas vezes nos impede de chegarmos nos lugares altos, grandes, maravilhosos que o Senhor Jesus já preparou para nós. O medo nos impede de viver as grandes maravilhas de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Ele é provocado por uma série de motivos. Às vezes, os motivos com fundamento, outras vezes, porém, infundados. A verdade é que, até certo ponto, o medo é positivo, mas pode tornar-se nocivo se não for controlado. Quando o medo quiser ameaçar, tornando-se forte e prejudicial, o remédio eficaz é lembrar-se de que Jesus é bem maior do que o medo, que é necessário depositar confiança no Senhor Jesus. Assim, você alcançará vitória sobre o medo. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós, muitas vezes, enfrentamos medos terríveis, absurdos. É tanta violência, tanto assalto, insegurança, é tanta arrogância, é tanta notícia de calamidade, é tanta coisa, é bomba atômica, é guerra nuclear, tantas coisas, enfermidades, que vêm para nos atacar de uma certa forma, que tentam roubar de nós a segurança, a paz, a tranquilidade. E aí vem o medo. E o medo, muitas vezes, ele vem com tanta intensidade que ele torna-se um pânico nas nossas vidas. Ele vem trazendo a instabilidade emocional sem precedentes, suscitando nas pessoas expectativas de futuros acontecimentos cada vez pior. No entanto, existem medos prejudiciais, muito prejudiciais para a nossa vida, mas também existem medos que são benéficos.
Muitas vezes o medo nos impede de cometermos algo errado, cometermos algo hoje para nos arrependermos amanhã. Então, nós temos que tratar o medo de uma forma muito séria e ver até que ponto o medo ele é positivo ou negativo nas nossas vidas, né? Nós sabemos que existem muitos tipos de medo. Medos que vêm para nos paralisar de uma forma assim que não tem explicação. Medo que prejudica o nosso emocional, prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa reação, prejudica o nosso psicológico. Então nós temos que saber que nós precisamos buscar. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, ele nos fala sobre Josafá. Diz assim, então Josafá temeu uma notícia ruim. Alguém chegou para Josafá e disse para Josafá, vem um exército poderoso contra você. Mas Josafá, ele não se atemorizou. Ele apregoou um jejum e oração em todo o Judá. E aí está um dos segredos que nós podemos entender como tratar o medo, como enfrentar o medo de cabeça erguida. Olha só, aqui nessa palavra que nós lemos hoje, nós lemos a respeito dos discípulos de Jesus. Eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus, porém, em uma determinada situação, quando eles estavam no meio do mar, atravessando para outra banda, de repente, olharam por cima das ondas e vinha algo se movendo por cima das ondas. Eles não conseguiram, na hora, detectar o que era. Então, o medo se apoderou deles de uma forma tão grande que eles gritaram, eles exclamaram, é um fantasma! E ficaram aterrorizados. Mas Jesus, vendo eles aterrorizados de medo, Jesus disse, não tenham medo, não temais, sou eu. Mas mesmo assim, quando eles já estavam aterrorizados, eles não conseguiram crer, eles não conseguiram acreditar. É assim que acontece com a gente, na verdade, quando a gente está com medo fora do normal, nós não conseguimos acreditar que Deus é maior, que Deus é poderoso e que Deus pode, que Deus tem controle sobre aquela situação. Jesus disse, sou eu. E Pedro, como era o mais afoito, ele disse, Jesus, se és tu, então manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro, com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, ele começou a andar sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas havia muito vento, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias que são os ventos da vida. E Pedro olhou para o vento e tirou o olhar de Jesus. Aí que está o perigo. Quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades na nossa volta e tiramos o nosso olhar de Jesus, nós não conseguimos confiar inteiramente que Ele vai nos dar a solução, que Ele vai trazer a vitória completa, que Ele vai nos ajudar a chegar no lugar que Ele mesmo preparou para nós. Muitas vezes, quando tiramos o olhar de Jesus, nós começamos a ver as circunstâncias da nossa volta e é aí que nós começamos a afundar, começamos a escorregar, começamos a ficar preso às situações. Mas Pedro, quando viu que estava afundando, ele gritou, Jesus, salva-me! E quando nós gritamos por socorro, pedimos para que Jesus tenha misericórdia de nós, ele prontamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e exortou Pedro, Pedro, onde é que está a tua fé? Onde está a tua fé, Pedro? Homem de pequena fé. Por que você tirou o olhar de mim, Pedro? Por que você começou a olhar para as circunstâncias? Por que você ficou olhando para as coisas que estavam ao teu redor? Olha só, Deus, o Senhor das nossas vidas, o nosso amigo de todas as horas, Ele não quer que nós venhamos criar situações. Medo de não ser aceito pelas pessoas, medo da rejeição, medo de errar. Eu não vou fazer algo porque e se eu errar? E se não der certo? Ei, escute, medo do futuro. Pare de viver com isso. Entrega o teu futuro nas mãos do Senhor, confie nele.
viva confiando nas promessas de Deus. Quantas pessoas que a gente conhece, convive no dia a dia, que têm medo da morte, se atemorizam com medo da morte. A morte não é para ser temida, mas é para ser tido como algo que faz o cristão se transportar para a vida eterna com Cristo. A morte é apenas uma passagem. É isso que eu tenho que entender. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso viver a vida e viver ela da melhor forma possível, crendo que Jesus é poderoso para me guardar, para abençoar e para me livrar de todo o mal. O medo existe, é real, contudo, podemos evitá-lo. O medo não traz solução para os problemas, ao contrário, ele desvanece os sonhos, neutraliza e inibe o nosso potencial. O homem regride no seu interior através do medo. O medo traz fraqueza e incapacidade. O medo impede o crente de ser útil na obra do Senhor. O medo provoca irritação e insegurança, mas a palavra de Deus transmite paz. Na palavra de Deus, o crente encontra promessas de socorro e de segurança. Confiemos, pois, na bendita palavra de Deus. Deus diz para você hoje: não tenhas medo, creia no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro agora por esta pessoa que está aqui comigo. Ajuda ela a vencer os seus medos, ajuda ela a vencer, Pai, tudo aquilo que tenta paralisar ela, que tenta roubar dela os sonhos de conseguir chegar nos lugares que o Senhor preparou. Meu amigo Espírito Santo, traz a ela a paz, a tranquilidade e a segurança que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.